Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da nossa querida matemática. Vamos nessa? Pega o teu livro, abre na página 93 até a 97. Vou dar uma dica a vocês, meus amores. Assistam esse vídeo com o livro aberto. Vocês assistem o vídeo e vão prestando atenção no que a Pro está dizendo. Não é para ir lá, opa, a Pro dessa dica já vou logo resolvendo e parar de prestar atenção no vídeo. Não, vocês precisam estar bem focados nas explicações, certo? Ou vocês podem assistir primeiro o vídeo, depois retorna ao vídeo com o livro aberto também, que vai ajudando, você vai acompanhando a leitura que a Pro faz do seu livro, ok? Na aula anterior, nas aulas anteriores, melhor dizendo, nós estávamos vendo situações de multiplicação. Logo, eu avisei a vocês que nós teríamos situações de divisão, inclusive eu disse, aprendam multiplicação, porque multiplicação e divisão andam juntas, né? Então, a gente vai estar sempre fazendo essa associação. Vamos nessa, então? Vamos começar? Aqui na primeira situação diz quantas equipes de vôlei com 6 jogadoras cada uma podem ser formadas por 48 alunas. Está dizendo que existe numa escola 48 alunas e serão formadas equipes, mas cada equipe tem que ficar com 6 alunas. Então, eu vou dar aqui um conceito de divisão com um número mais baixo, para não ficar muito longo, mas que vocês vão conseguir compreender. Dividir é compartilhar, é distribuir. Então, vamos dizer que eu tenha 12 alunas, certo? E dessas 12 alunas, eu quero distribuir, eu quero dividir em 3 grupos. E aí, o que eu faço? 12, eu não posso dividir 1 por 3, então eu vou juntar aqui e fica 12 dividido por 3, que dá 4. Aí, o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui, que é chamado de quociente, e multiplico pelo meu divisor. 4 vezes 3 é 12. Tá? Quando eu coloco 12 aqui embaixo, eu venho e subtraio. 2 menos 2 é 0 e 1 menos 1 é 0. Pronto, encerrou a conta, deu uma conta exata. Né? Por que exata? Porque não teve nenhum resto aqui. Por que eu preciso multiplicar o meu quociente pelo divisor? Para eu saber, quando eu pego o resultado que dá dessa multiplicação, eu vou saber se esse número, que é o dividendo, que está aqui, ainda vai sobrar alguma coisa. Por exemplo, se aqui fosse 13, 4 vezes 3 é 12, ia sobrar 1. Aí aqui tivesse outro número, eu iria baixar para juntar com esse 1. Ou se não tivesse o 1, seria o resto. Compreenderam? Então, na divisão, obrigatoriamente, eu preciso usar a multiplicação. E aí, enquanto, para vocês terem, né, uma outra visão de como eu posso realizar essa divisão aqui, eu posso fazer o seguinte: se eu tenho 12 alunos e eu quero formar 3 grupos, eu vou colocando um aluno em cada grupo por vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, já cheguei em 12, não é isso? Aí eu observo que eu tenho 3 grupos e cada grupo tem 4 jogadoras. Perceberam, gente? Mas isso é coisa de quem está lá na primeira série aprendendo. Não, meus amores. Essas são estratégias que a gente vai desenvolvendo. E aí, acreditem, se vocês desenvolverem essa estratégia, vocês aprenderem a dividir, com o tempo isso vai virando automático, vocês não vão mais precisar fazer esse tipo de divisão aqui, de risquinhos ou bolinhas, o que vocês decidirem fazer. Por que vocês não vão precisar? Porque vocês vão fazendo e automaticamente vocês já vão aprender qual é a divisão, qual é o resultado. Compreenderam? Vai chegar um tempo que quando você pensar 12 dividido por 3 é 4, tá? Por que 4? Por que 3? Esse aqui, esse divisor aqui, esse número que fica aqui, é a quantidade de vezes que eu vou dividir esse aqui. Beleza? Esse aqui, que chama de quociente, esse aqui, é qual é a quantidade vai ficar em cada grupo. Tá?
E o que sobra aqui é o resto, se tivesse sobrado nesse caso for uma conta exata. Então vamos lá. Aqui ele fez uma divisão direta. Né? Você pode ver 48 dividido por 6 deu 8. 8 vezes 6 é 48. E aí quando você tira 48 menos 48 sobra 0. Então observe que foi feita uma conta direta. Eu posso fazer dessa maneira? Pode, você vai fazer 6 grupos, né? Fazendo do mesmo jeito, colocando um em cada grupo, até você atingir as 48. A prova não vai fazer para não demorar muito e não ficar muito longo. Como o resto é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Foi o que a prova disse. Se tivesse sobrado 1 aqui, não seria uma divisão exata. Mas neste caso porque o resto foi 0, ou seja, sobrou nada. Na página 94, nós continuamos aqui. A segunda situação diz que uma organização sem fins lucrativos resgata animais das ruas e dá alimento e tratamento adequado para que fiquem saudáveis e sejam adotados por famílias que queiram cuidar de um animalzinho. Essa organização distribuiu. Toda vez que vocês verem uma situação, problema, a palavra distribuiu, distribuir, distribuirá, isso remete à divisão, quer dizer que divide, tá? Que vai dividir. Então, distribui igualmente 456 animais entre 3 abrigos que possui e são mantidos graças a doações de voluntários. Quantos animais cada abrigo recebeu? Aqui ele fez uma resolução desse caso em 3 etapas. Por que ele fez isso? Aqui nós já conhecemos esse quadro de ordem, que é a unidade, dezena, centena, tá? E aqui você pode ver que no quociente, ou seja, aqui nesse resultado também, cabe a gente colocar esse quadro de ordem. Porque ele está mostrando, ele está dizendo que na divisão, eu sempre digo quando é multiplicação, adição ou subtração, a gente começa sempre pela unidade. Na divisão é o contrário, você começa pela centena ou pela unidade milhar, ou seja, pelo número que vem aqui no início o algarismo que vem no início do número, certo? Por quê? Porque como aqui você vai colocar primeiro também o algarismo que vem no início do número, se você começar pela unidade vai dar errado, certo? Você não resolve no caso de trás para frente. E aí, por isso que está feito assim. Mas você pode fazer essa conta direta. A prova vai colocar aqui para mostrar a vocês de que eu estou falando, tá? 456 dividido por 3. Ok. Quando eu penso em dividir um número pelo outro, eu imagino quantas vezes a quantidade 3 aqui, por exemplo, cabe dentro da quantidade 4. Não é só 1, porque quando eu coloco 1, 2, 3, o próximo número já é o 4. Então, só coloca a quantidade 3 uma vez. Logo, 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. Aí eu coloco 3 aqui, que é o resultado da multiplicação que eu fiz aqui, né? E aí eu vou subtrair 4 menos 3, sobra 1. Esse 1 que restou aqui, eu trago o próximo número para cá e vou formar o número 15. Aí eu digo 15 dividido por 3, ou seja, quantas vezes a quantidade 3 cabe dentro do 15. Você pode fazer aquela estratégia lá, né, dos grupos que a Pro ensinou daquela vez, tá? E aí você vai contando, colocou em cada um, e depois vem 2, 3, 4, 5, 6 e vai chegar lá. Vamos aqui. A Pro já sabe que 15 dividido por 3 dá 5. Por que dá 5? Porque se eu pensar em 5 vezes 3 é 15. Ou se eu pensar em 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, certo? Então, se eu posso dizer que 5 vezes 3 é 15, eu posso dizer que 15 dividido por 3 é 5. 15 menos 15 é 0, porque 5 menos 5 é 0 e 1 menos 1 é 0, certo, gente? Aí eu vou puxar o próximo número que eu vou trazer para cá. Por que a Pro faz o tiquezinho lá em cima? Para eu saber qual o número que eu já dividi e eu não confundir e fazer novamente ou deixar algum sem fazer. Agora aqui eu conto 6 dividido por 3,
ou seja, quantas vezes a quantidade 3 cabe na quantidade 6, e eu sei que é 2, porque 2 vezes 3 é 6, e 6 menos 6 é 0. Então, tá aqui, ó, o resultado de 453 dividido por 3 é 152, que foi o mesmo que deu aqui, certo? E aqui também diz que é uma divisão exata, porque o resto, meus amores, ou seja, tá aqui, ó. Vou lembrar aqui a vocês os termos da divisão, ou seja, os nomes que se dá para cada termo, tá? Nós já vimos da multiplicação, já vimos da subtração, já vimos da adição, e agora vamos explicar a divisão. A divisão é esse número aqui, pelo qual aquela quantidade que eu tenho para dividir é chamado de dividendo, tá? Tá aqui, ó, dividendo, é a quantidade que eu tenho para dividir. Aquela quantidade pelo qual eu vou dividir em partes, ele é chamado de divisor. Esse resultado que eu encontro aqui embaixo, ele é chamado de quociente. E aqui é o resto, é o que sobrou. Se sobrou alguma coisa, é chamado de resto, tá? Então, esses são os termos da divisão. É importante vocês saberem, sim, porque às vezes vem na situação problema dizendo assim, o dividendo de uma determinada operação é 12, o quociente é 4, o resto é 0. Qual é o divisor, por exemplo? Aí você tem que saber que é o quê? Que é 3, porque 4 vezes 3 é 12. Então, logo 12 dividido por 3 é 4, certo? Então, é bom, a gente precisa aprender os termos também da divisão. Na página 95, continua outra situação que diz que, usando folhas de papel, 3 amigos fizeram 840 bandeirinhas para a festa junina da escola. Se é possível fazer 20 bandeirinhas com cada folha de papel, quantas folhas usaram? Então, vejam bem, aqui foi feito com o número completo. Eu vou dar uma dica aqui de divisão, como eu sempre dou uma dica para facilitar para vocês. Agora, prestem atenção, meus amores, que a dica, ela não pode ser usada de qualquer forma. Ela tem que seguir a regra que a Pro está explicando, tá? Olha aqui. Aqui eu tenho 840 dividido por 20, certo? Se eu for colocar no quadro de ordem, aqui é a unidade, aqui é a dezena e aqui é a centena, certo? Aqui no divisor do mesmo, aqui eu tenho a unidade e eu tenho a dezena. Ou seja, meus amores, vejam que a posição do zero nos dois lados, tanto no dividendo quanto no divisor, está na unidade, tá vendo? Então, quando esse zero vem na posição da unidade dos dois lados, não pode ser só em um, tem que ser dos dois. Eu posso eliminar, eu posso cortar para eu deixar minha conta mais fácil, certo? Se este zero tivesse aqui no meio, eu não poderia. Eu só posso quando ele está aqui na posição da unidade e aqui também na posição da unidade, certo? Aí fica mais fácil, porque aqui ficou um número. Então, eu vou pegar o 8 aqui, ó. Eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2, que dá 4. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 8 é 0. 0, aí eu baixo 4, certo? 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E 4 menos 4 é 0, certo? Uma conta exata. Viram como o resultado deu igual a este aqui? O resultado deu igual, certo? Mas eu quero saber como que foi feita a conta nela completa. Pronto, eu vou também fazer aqui com vocês, para que vocês compreendam como que foi feito. Tá? Pegou 840, dividiu por 20. Olha só, se aqui no meu divisor eu tenho 2 algarismos, aqui no dividendo eu tenho que usar no mínimo 2 algarismos, a menos se for um número, se os 2 algarismos, se aqui fosse 14, por exemplo, eu teria que puxar para os 3 algarismos, mas 84 já é maior do que 20, então 2 algarismos aqui está de bom tamanho.
Aí eu tenho que pensar o seguinte, ó, 84 dividido por 20. Eu tenho que associar. Eu penso, se 4 vezes 2 é 8, então 4 vezes 20 vai ser 80, não vai, gente? Porque 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 2 é 8. Viram? Eu vou subtrair. 4 menos 0 é 4 e 8 menos 8 é 0, ou seja, sobrou 4 desta conta. Falta baixar o 0, eu venho aqui 40 dividido por 20 e eu faço a mesma associação. Se 2 vezes 2 é 4, então 2 vezes 20 é 40. Coloco aqui, 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 4 é 4. Olha só, 40 menos 40 não é 0? Exatamente, 0 menos 0 é 0 e 4 menos 4 é 4. Conta uma divisão exata. Então, vai precisar de 42 folhas. Viram? A Pro mostrou as duas maneiras de resolver e das duas maneiras dão certo. Desde que aqui na dica você lembre que você só pode eliminar se aqui na unidade for um 0 e aqui na unidade também for um 0, certo? Vamos para a página 95, que tem aqui a quarta situação. Uma empacotadora quer colocar 368 pacotes de cereais matinais em 15 caixas. Todas as caixas devem ficar com o mesmo número de pacotes. Quantos pacotes de cereais devem ser colocados em cada caixa? Sobrarão pacotes fora da caixa? Quantos? Então, o que foi feito aqui? Pegou os 368, dividiu por 15, tá? Encontrou aqui o quociente e ainda teve uma sobra de 8 pacotes. Quer dizer que cada pacote que ele colocou ficou com 24 unidades e 8 ficaram fora, tá? Ficaram fora. Eu não vou resolver não essa continha, porque eu já dei a dica lá na página anterior, e aí para não ficar muito longo. E aí diz o seguinte, que nesse caso, como o resto é 8, aqui o resto é 8, dizemos que a divisão não é exata, tá? Ela tem uma sobra. E aí, meus amores, aqui diz, o símbolo da divisão. Segundo o registro, o símbolo da divisão, aqui é da divisão, esse símbolozinho aqui. Olha, outra coisa que eu vou falar para vocês. Às vezes não vai vir o tracinho no meio, vai vir só os 2 pontinhos. Às vezes vem com tracinho, eu vou mostrar as maneiras que vem divisão. Pode aparecer assim, ou pode aparecer assim, tá bom? Às vezes tem lá, por exemplo, 8 é a fração, porque aí quer falar de uma fração. 8 aqui quer dizer que é dividido por 2, tá, gente? Então, só para vocês lembrarem que esses símbolos podem aparecer desta maneira. Mas esse é o símbolo original, no entanto, esse está certo e esse também. E aí foi criado pelo matemático suíço John Henrique e apareceu pela primeira vez em 1659 em uma de suas obras. Esse símbolo de divisão foi adotado posteriormente pelos ingleses, quando a obra de John Henrique foi traduzida para a língua inglesa, ok? Então é só uma informação sobre como que surgiu o símbolo da divisão. E aqui na página 97 nós temos as questões para vocês resolverem. Então, meus amores, eu tenho certeza que depois dessa explicação vocês vão tirar de letra. Faça com calma. Agora, ouça o que a prova vai dizer. Não peguem a calculadora para resolver essas continhas, tá bom? Porque lembrem-se que vocês não vão poder usar a calculadora sempre. É importante saber usar a calculadora? É importante. Mas é muito mais importante ainda vocês saberem resolver as situações de continha sem calculadora. Porque nas provas vocês não vão usar calculadora, certo? No Enem vocês não vão usar calculadora. Então procurem resolver sem o uso da calculadora. Porque quando eu vejo uma pessoa simplesmente pegar uma conta dessa daqui e colocar só o resultado, mas não fazer a operação completa, ali eu já entendo que aquela pessoa usou a calculadora ou perguntou a alguém, quanto é tanto dividido por tanto? E aí, nesse caso, você não tentou aprender, tá bom? Essa é a dica de hoje. Aprenda, desenvolva, treine o teu cérebro para resolver as situações de divisão. Beleza? Beijos da Pro. Fiquem bem, fiquem com Deus.
e até a próxima aula. Vamos lá. Erro! Já pensou se a prova escrevesse assim tudo torto? Ah, Maria. Até a próxima aula, ok? Próxima também tem um acento. Beijos!